Boa tarde. Vamos dedicar 30 minutinhos do nosso tempo para refletir, permitir que ideias diferentes do usual trafeguem na nossa mente, refrigerando assim as nossas reservas emocionais e mentais. Antes de iniciar as nossas reflexões, vamos fazer uma prece. E aí vocês podem sentar confortavelmente, acerenar os pensamentos, trazendo a atenção um pouco para a respiração. Observe como está a sua respiração, a frequência, o nível de profundidade, se é superficial. Dê um pouco de atenção ao seu corpo. É esse instrumento valioso que foi ofertado para esta jornada encarnatória. E com a mente um pouco mais serena, oremos. Aos amigos do plano espiritual, amigas que nos assistem, devotando o tempo ao nosso crescimento, ao nosso amparo, trabalhadores da seara do Cristo, que busca trazer a este plano material informações, conhecimento, experiências para nos favorecer no nosso processo de aproximação de Deus. Que nestes momentos, de uma forma especial, os nossos mentores, espíritos que nos assistem, tenham maior acesso à nossa mente para nos ajudar a imprimir ideias mais nobres, saudáveis, que nos garanta a força necessária para vencermos a nós mesmos, o mundo, encontrando cada vez mais os verdadeiros caminhos que nos trarão felicidade, bem-estar, plenitude. Querido Jesus, ampara-nos nesta intenção, cuide de cada um de nós, em todos os instantes das nossas vidas. Obrigado, Deus Pai, por este momento. Mantenha a todos nós. Muito obrigado. Vamos refletir sobre o capítulo Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz informações sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurado os aflitos. E vamos buscar também em Emmanuel, no livro Pão Nosso, na mensagem Guardemos Saúde Mental. Essa mensagem, porque o subtema é suicídio e loucura. É o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos têm observado nos noticiários, entre familiares, amigos, um volume crescente de notícias sobre casos de surto psicótico, loucura, casos de suicídio, como em nenhum momento da história da humanidade. É algo
que está em todos os cantos deste planeta. É um momento de alta intensidade emocional, mental, física, espiritual. Esta fase do planeta Terra, ela cumpre uma profecia. Já era do conhecimento dos espíritas que chegaria um momento em que o índice de suicídio e loucura aumentaria, porque estamos numa fase crítica do processo evolutivo do planeta, uma fase crítica da sociedade. Uma fase crítica porque estamos no ápice de mudanças. Estamos mudando. Podemos observar em todos os setores que nós atuamos. No centro espírita, na família, no trabalho, na sociedade de forma geral. Valores, crenças, ideias estão bem diferentes de 5 anos atrás, 10 anos atrás. O ritmo do trabalho, o acesso à informação, está tudo muito diferente, está tudo muito dinâmico. Algo acontece na nossa rua, sendo uma tragédia, rapidamente ganha os grupos de WhatsApp, as mídias sociais, e a informação chega no outro canto do mundo. Notamos tudo muito acelerado. O nível de ansiedade, depressão, entre outros problemas mentais, também em ritmo crescente. Quando se reúne um grupo assim, é fácil identificar algumas pessoas que já faz uso de medicamentos para poder dormir, para controlar o nível extremo e incapacitante de uma ansiedade. E diante desta realidade aparentemente muito dura, nós podemos fazer o quê? Já é sabido de todos que prevenir qualquer doença é muito mais fácil, barato, do que remediar. Ir ao posto de saúde numa campanha de vacinação e se submeter a uma pequena agulhada pode nos livrar de imensas dores. O Sistema Único de Saúde gasta muito menos na prevenção do que no tratamento das doenças. E diante dessa realidade que nós estamos enfrentando, índices alarmantes, pandêmicos de suicídio e loucura, é possível, pelo avanço da ciência, da medicina, encontrar inúmeros tratamentos. Mas, neste caso também, a prevenção é muito mais simples e mais barata. É possível prevenir suicídio, loucura, ansiedade desregulada e depressão. Existe como amenizar caso ela já esteja instalada. E é um procedimento razoavelmente simples. Mas antes de falar do procedimento, para construir o raciocínio, vamos trabalhar com a imaginação, trabalhar com a memória. Quem estudou
lá nas aulas de ciências, de biologia, talvez consiga lembrar. Se não, vamos elaborar essas ideias. As plantas, os vegetais, eles produzem o próprio alimento. Lembram? Fotossíntese. Conjuga o ar da atmosfera, a luz do sol, a água, que vem junto com os nutrientes, os minerais. E com isso, a planta realiza um processo fantástico e produz a glicose. Produz a seiva elaborada, que vai nutrir todas as estruturas das folhas até a raiz. Uma planta bem adubada é saudável, produz mais frutos e frutos de qualidade. Todo mundo sabe disso. Quanto mais você cuida da planta, mais saudável ela fica. Nossos corpos. Se a alimentação é baseada numa dieta rica em gordura, em açúcares, a tendência é o desequilíbrio metabólico, a obesidade, a diabetes, doenças do coração. Uma alimentação rica em carboidratos de lenta absorção, como as frutas, as verduras, rica em proteínas magras, produz um corpo mais equilibrado. Comendo melhor, nós teremos corpos mais saudáveis. Não há como ter um corpo saudável comendo mal. Também todo mundo sabe disso, que precisa se exercitar, que precisa se alimentar bem, ingerir líquidos. E assim, a probabilidade de ter um corpo em bom funcionamento é bem maior. Escovar os dentes, evitando infecções na boca que podem ser carregadas pela corrente sanguínea. Alguns problemas cardíacos são resultantes de má escovação, porque as bactérias chegam àquela região e provocam infecção. E para cuidar da mente? Cuidar do corpo é simples. Um processo de reeducação alimentar e você consegue um corpo mais saudável. Alimentando bem o corpo, um corpo mais robusto. E qual o alimento da mente? O ditado mente sã, corpo são é milenar. É necessário que a mente funcione bem, pois só se alimentar bem não é suficiente. Você pode estar com todas as taxas hormonais, nível de glicose, colesterol, tudo em dia, mas se a mente não estiver funcionando, o corpo não reage bem. E isso é tão impressionante que às vezes estamos tristes, melancólicos, às vezes apáticos, mal-humorados, e uma notícia boa, inesperada, renova, oxigena as energias e você se sente disposto de novo. Uma notícia, uma informação externa e toda a química do seu corpo se altera. Às vezes você tem uma notícia intensa, dolorosa, de alguma tragédia e todo o seu corpo se desarranja, o intestino solta demais, a cabeça dói, a pressão sobe. Uma informação externa
e toda a bioquímica do corpo se altera. O uso de uma pequena substância, álcool, por exemplo, e a bioquímica e o comportamento do indivíduo se altera. Um pico de ansiedade, a necessidade de um atendimento no pronto-socorro, aplica-se um diazepam, a frequência cardíaca muda, o raciocínio volta a ser límpido, a respiração fica tranquila, uma substância em pequenas dosagens e o corpo se altera, a mente se altera. E onde a gente vai chegar com essas informações? A mente também se alimenta. O alimento da mente são os sons, as imagens, as ideias, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, o que a gente sente pelos órgãos táteis, alimentam a nossa mente. As ideias que a gente produz alimentam a nossa mente. Se o que eu assisto na TV é filme de terror, pornografia, luta, conflitos, dores, tragédias, guerras, eu estou alimentando a minha mente. Se eu frequento ambientes de discórdia, de sexualidade desregulada, se minhas conversas são anedotas picantes, piadas de baixa qualidade, se as músicas que eu escuto têm letras que não acrescentam nada positivo, é difícil conquistar uma mente sadia. Porque isso alimenta a mente. Toda imagem e som que eu contemplo produz um efeito metabólico, mental, diferente, igual ao alimento do corpo. É necessário um cuidado muito grande com tudo aquilo que a gente ouve, com tudo aquilo que a gente assiste. Há uma necessidade de reeducação alimentar para o corpo e para a mente. Os streams de vídeo, YouTube, Netflix, tantos outros que tem por aí, se vocês olharem no catálogo, a predominância de conteúdos de conflito, guerra, sexo é muito maior do que os de conteúdos leves. Por quê? A demanda é a lei da oferta e procura. As pessoas, nós, ainda preferimos o suspense, a tragédia, o conflito, do que o romance leve, do que aquele filme inspirador. Quem teve a oportunidade de assistir O Mensageiro da Paz, de Valdo, pode perceber. Assistir aquele filme renova o ânimo. É inspirador. Você termina com vontade de ser melhor, animado, esperançoso, diferente de um pós-filme de terror. É notório, se pararmos para analisar a frequência cardíaca, respiratória, se for medir ali
índice de resposta imunológica de quem assistiu algo dessa qualidade inferior e algo de uma qualidade superior é quantificável as unidades. Você pode sair de uma sessão de terror com um resfriado pré-instalado. Porque realmente cai o índice de anticorpos. E a partir do que a gente vê e ouve e sente, nossa mente, como ela produz pensamentos incessantemente, ela começa a retroalimentar. Se eu penso algo bom, a tendência é esse pensamento se vincular a uma memória de algo bom, é a minha imaginação tratar de mais fatores positivos. E isso que a minha mente faz, produzindo novas imagens, sons, ideias, também serve de alimento. Então a mente também produz seu próprio alimento, que nem a planta. Ela conjuga o que vem de fora, os estímulos que vêm do ambiente, mas conjuga também os eventos internos. Então, tudo o que eu trago na minha memória, tudo aquilo que eu imagino, também alimenta a mente. Isso é muito sério. É grave. Uma informação dessa, apesar de não ser novidade, não é nosso pensamento usual raciocinar sobre isso. O que eu estou dando de alimento para a minha mente? Qual alimento para a minha alma? O que eu estou sentindo predominantemente é bom? Eu não sou um bem-aventurado? Ou seja, eu não estou em aflição? Estou em plenitudes, em alegrias? Se essa é sua realidade, de aflições, angústias, dores, observe mais o alimento que oferta a sua mente. Quando concluímos essa etapa encarnatória, ou seja, quando a morte do corpo chega, a nossa realidade no plano espiritual vai ser tal qual a nossa realidade no plano material. O que isso significa? Se eu sou avarento, desequilibrado na sexualidade, minhas vivências continuarão sendo essas. A diferença é que será com muito mais intensidade, porque não tem as barreiras que a matéria favoravelmente impõe. Eu quero um paraíso, eu quero viver bem depois que esse corpo se for. Então viva bem desde já. Faça esse processo de reeducação do corpo e da mente agora, porque a encarnação favorece isso. Um exemplo. Um pai, uma mãe, passa por momentos de sofrimento pelo comportamento dos seus filhos. Por exemplo, uma ingratidão. A ingratidão, ela ainda é para nós muito dolorosa. Você se ofende, fica magoado, às vezes colérico, com muita raiva. Só que nós estamos encarnados. A gente precisa, a cada 3 horas, ingerir comida. Nós precisamos alimentar o corpo.
A necessidade de comer é algo enorme. Toda hora a gente tem que comer. E não adianta comer muito no almoço para ficar o resto do dia sem precisar se alimentar. Quanto mais você come no almoço, mais fome você sente mais cedo. Então a gente precisa estar alimentando o corpo constantemente. Da mesma forma, a mente, a alma, é um processo contínuo de alimentação. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, nesse item 14, suicídio e loucura, ele ensina um preservativo, ensina uma vacina contra o suicídio e a loucura. Diz aqui que a correta compreensão da nossa natureza espiritual, a correta compreensão do valor da matéria e do valor do espírito, a crença lúcida, clara na vida futura, ou seja, continuaremos existindo após a morte do corpo, com a nossa individualidade, com mais liberdade. Essa crença real, sentida, ela te possibilita uma ressignificação dos eventos da vida. A angústia do filho, a dor, ela adquire um novo significado. Os momentos de alegria, de felicidade, também adquirem um novo significado. É como se trocássemos as lentes dos óculos. Enxergamos melhor. Quem tem problema de visão sabe bem como é isso. O óculos vencido, você tenta ler, olha para o ambiente, fica sem nitidez, não consegue distinguir, não consegue ler, e troca-se o óculos e o mundo se abre. Pela ressignificação da vida, consegue-se prevenir o suicídio e a loucura. Pois se encara a doença, a morte, de uma maneira diferente. O revés financeiro não significa mais que isso. Revés financeiro. O afastamento temporário de um ente querido pela morte é temporário. Temporário. Mas o quanto nós já compreendemos e acreditamos realmente nisso? O quanto a nossa confiança na providência e na misericórdia divina propicia desse bem-estar? Nesse processo de reeducação, poderemos ampliar isso de melhoria. E para concluir o raciocínio anterior, da mãe angustiada com o filho, como ela tem que comer, e tem que trabalhar, e tem que providenciar diversas outras questões, vestir, ela tem vários eventos que lhe rouba, entre aspas, a atenção. Essa é uma das vantagens de estar encarnado. Ter que alimentar o corpo, cuidar do corpo, da casa, do trabalho, do filho, esses eventos é como se fosse uma distração das nossas angústias, das nossas dores. Então, trabalhar faz bem. Resolver as questões de casa, do trabalho, faz bem. Porque é como se fosse esquinas do pensamento. Você se distrai daquele foco que te gera angústia. No plano espiritual, alguém que entra num acesso de raiva muito intenso pode ficar décadas
centenas de anos preso a esse pensamento. Porque é a mente a que determina tudo. Então, estar encarnado é muito bom. Nesse sentido, podemos utilizar isso a nosso favor. Cuidar de uma planta, de um animal, de um filho, de alguém doente, no atendimento fraterno na casa espírita, realizar uma atividade benemérita, a campanha do quilo, atender quem está em maior sofrimento que nós. Isso é extremamente favorável, porque cria esquinas no pensamento. Um exemplo que ilustra bem isso. Se você vai a um restaurante e o garçom te atende, anota o seu pedido e o pedido é demorado, leva 40 minutos para ficar pronto. Se o garçom não volta na sua mesa em nenhum momento, aqueles 40 minutos parece que viram 40 horas. Mas se periodicamente ele vem e oferece alguma coisa, uma água, um refrigerante, essas repicadas da presença do garçom nos distrai e o tempo passa mais rápido. Se você vai andar 1 quilômetro e é uma linha reta, parece que é muito longe. Mas se você vira as esquinas, você se distrai, perde o parâmetro de referência do quanto andou e do quanto tem que andar e parece que fica mais curto. Então, estar encarnado e ter as obrigações da matéria favorece o nosso desapego mental negativo. Não é altamente complexo o processo de reeducação da mente. Mas é necessário um esforço inicial de mudança de rotina. Qualidade dos audiovisuais, qualidade dos ambientes, das conversas, dos amigos. Exercícios de respiração, físico, contemplação de belas paisagens, mesmo que seja através de uma tela, um quadro na parede, algo que é muito favorável, uma imagem do sol entre as nuvens, aquele raio bonito de sol, um quadro desse no quarto, um plano de fundo da tela do celular. Tudo isso vai nutrindo a mente favoravelmente. Se você for no YouTube e colocar belas paisagens, natureza, tem vídeos com trilhas sonoras fantásticas. Leituras edificantes que oxigenem os pensamentos. Estes mecanismos, juntamente com a reflexão de que somos eternos, ou melhor, somos imortais, o corpo fenece, se apodrece, mas continuaremos existindo. A certeza da presença amiga dos benfeitores espirituais. Estas ideias, periodicamente trazidas à mente, possibilita uma vacina contra o suicídio e a loucura, porque também é da característica deste mundo os momentos de dor. Já passamos por muitos, ainda virão mais, mas poderemos resistir a todos eles. E mesmo que o corpo se vá em um deles, continuaremos existindo. E a serenidade que poderemos conquistar por essa crença cada vez mais forte, nos permitirá ser como o bambu, flexível, que se dobra com o vento e retorna à posição original. Então, que possamos, aos poucos, reformular os nossos hábitos alimentares do corpo e da alma, para conseguirmos passar
por esses momentos tão intensos da nossa história, a história da humanidade. Jesus disse: eu venci o mundo. Nós poderemos vencer também. Que possamos nos esforçar nesse sentido. Compreender o valor desse raciocínio, dessa compreensão mais ampliada da vida e vivermos mais leves. Passaremos agora para a segunda etapa do trabalho, que é o passe individual. Aqueles que tiverem necessidade de uma transfusão energética, que é este momento, se prepare, que após a prece nós teremos o passe individual. O passe, ele propicia uma ajuda externa a essa renovação das ideias. Aliado a essa ação externa com uma interna do desejo, da vontade, conjugando essas duas forças externas e internas, poderemos sair daqui um pouco mais revigorados e fortalecidos para essa empreitada. Vou pedir para reduzir a luminosidade, vou acender a luz de cá, só para ficarmos mais confortáveis. Não é nenhum ritual, nenhuma exigência. Mas com a luz mais amena, a gente se sente mais confortável para fechar os olhos, para respirar, serenar. Observando a respiração mais uma vez, comparando com os momentos iniciais, observando como as ideias repercutem no nosso corpo. Agora poderemos imprimir uma respiração um pouquinho mais profunda, pois o ar vai carregado de oxigênio que libera energia nas nossas células. Vai carregado também de substâncias espirituais trabalhadas no ambiente. E assim, oramos. Jesus, querido Mestre, mais uma vez te agradecemos pela tua presença amiga neste ambiente, favorecendo o nosso raciocínio, estimulando os sentimentos nobres, atuando em nós, Jesus, como um verdadeiro jardineiro, cultivando em nossos corações os sentimentos potenciais da nossa herança divina, sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, inteligência suprema, infinito amor. Trazemos o germe em nossos corações e com a tua atuação poderemos juntos fazer germinar, produzir novos frutos do comportamento, do exemplo, da renovação das nossas almas. Que possamos ser fortalecidos neste momento, para voltando aos nossos lares, aos nossos entes queridos,
compartilhar pelo olhar, pelo sorriso, pelos pensamentos, tudo aquilo de bom que conseguimos conquistar com o teu apoio. Pedimos também por todos aqueles que entraram na dor intensa do suicídio, da loucura, que todos estes possam receber de maneira consistente os nossos desejos de paz, de cura, de libertação, receber o teu amor, para que tão breve possam retornar à vida saudável, possam despertar no plano espiritual e se reparar perante a sua própria consciência, voltar à lucidez, ao bem-estar, à felicidade. Que o teu amor, Jesus, preencha cada lacuna dos nossos pensamentos, sentimentos e nos assegure, assim, a sanidade. Muito obrigado e que assim seja.